paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Uma boa tarde para todos os nossos amigos que acompanham mais um programa Intimidade com Deus. É uma alegria muito grande estar aqui com cada um de vocês para falar do grande amor de Deus, né? Falar desse amor, falar dessa palavra, essa palavra que nos fortalece nesses últimos tempos, né? Nesses tempos de dificuldade no qual estamos enfrentando. Essa palavra, só ela para ser o nosso consolo, né? Só ela para ser o nosso alimento, só ela para ser a nossa certeza de que tudo um dia se concretizará, de que tudo um dia terá um final feliz, de que tudo um dia se realizará, né? As promessas do Senhor se realizarão sobre as nossas vidas. E nada melhor do que meditar nessa palavra, ouvir essa palavra justamente para nós sentirmos, renovarmos essa esperança, né, de um futuro glorioso que o Senhor Jesus tem preparado para cada um de nós, tá bom? Eu sou o evangelista Moisés Marques e é sempre uma honra, uma alegria estar aqui com cada um de vocês. É sempre uma grande alegria essa oportunidade que o Senhor Jesus nos concede para estarmos aqui proclamando as boas novas de salvação, falando, né, da verdade a cada um de nós, ouvindo a verdade, né, e meditando nessa palavra do Senhor, que é o fundamento para a nossa vida, né? Ela é a certeza, ela é a lâmpada, ela é a certeza das coisas que já aconteceram, das coisas que estão acontecendo e das coisas que ainda acontecerão, tá bom? Hoje o nosso tema é Vinde a mim os cansados. Esse é o nosso assunto de hoje. Hoje é terça-feira, hoje é quarta-feira, hoje é quarta-feira, e a nossa programação hoje é na Congregação Nova Aliança. Olha, você que é da família Nova Aliança, tá bom? Você que é da Congregação Nova Aliança, ou você que mora próximo da Congregação Nova Aliança, hoje tem um curso de liturgia cristã, tá? É para dar aquelas orientações das oportunidades que a gente tem no culto, né? A programação que a gente tem no culto. A gente finalizou as lições de discipulado e agora essas pessoas precisam dessa orientação para as oportunidades, né? Quando tiverem oportunidades para falar algo da parte do Senhor, para adorar o Senhor, como se portar, como se comportar, tudo isso vai ser falado. E aí eu estendo o convite para você estar lá conosco para tirar algumas dúvidas com relação à liturgia cristã, liturgia durante o culto, a programação durante o culto, tá bom? Finalizamos com os discípulos, foram 13 lições e agora eles continuarão agora com o culto de treinamento, né? Que é uma benção e será uma benção. E hoje nós estamos levando a cada um deles hoje essa questão da orientação, tá bom? Bom, vamos lá, um abraço para você que está acompanhando pelo Face, um abraço para você que está acompanhando pelo Instagram. Eu já peço a sua ajuda aí compartilhando, né? Marcando os seus amigos. Você que está pelo Face, abre uma sala de vídeo aí, compartilha essa programação. Você que está aí pelo Instagram, clica no aviãozinho aí, compartilha essa programação, tá bom? Hoje tem um recado do céu para as nossas vidas, para nós falarmos com aquelas pessoas que estão cansadas, com aquelas pessoas que estão a ponto de jogar a toalha, com aquelas pessoas que não veem mais solução, com aquelas pessoas já que desistiram da caminhada. Com essas pessoas que nós queremos falar nessa tarde, né? Para você que está achando que está fardo muito pesado, o Senhor Jesus tem uma palavra para você nessa tarde, dizendo: vinde a mim, chegue perto dele, se aproxime dele, e ele se aproximará de vós, ele se aproximará de cada um de nós, tá bom? Vamos lá então, vamos para o nosso momento da palavra? Então vamos lá, marca seus amigos aí, compartilha essa programação, tá bom? Marca aqueles que precisam ouvir. Você que está pelo Instagram aí, dá um print, marca os amigos, nos ajude aí a compartilhar, tá? Então vamos lá, o nosso tema de hoje é Vinde a mim os que estão cansados, né? Vinde a mim os cansados. E o texto que nós vamos utilizar como base encontra-se em Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 11, né? Que fala justamente sobre isso, um grande chamado do Senhor Jesus, né? A cada um de nós. E a palavra do Senhor diz o seguinte, já vamos para o momento da palavra, tá? Mateus 11, 28 diz assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Em outras versões vai dizer: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Bom, é esse texto que nós vamos utilizar para meditar no nosso tema de hoje, que a gente vai falar sobre os que estão cansados, chamado do Senhor Jesus, aqueles que estão cansados, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão sobrecarregados. E nos nossos dias de hoje, quantos fardos nós carregamos, quantas dificuldades estão sobre os nossos ombros,
com esse problema, com essa situação da pandemia, parece que tudo aumentou, o peso aumentou, a dificuldade aumentou. Muitos estão carregando os fardos pesados por estarem desempregados, outros estão carregando fardos pesados porque tem algum parente, algum familiar que está enfermo, ou até mesmo você está enfermo, carregando esse fardo pesado. E o que o Senhor Jesus coloca no meu coração nessa tarde para trazer para você é justamente isso, o chamado dele. Ele que está dizendo, não é outra pessoa que está dizendo, senão o Cristo, o Senhor, o nosso Redentor, que está dizendo, vinde a mim, os que estão cansados. Amém? Esse é o grande chamado do Senhor Jesus. A gente vai ver em Mateus capítulo 11, onde a palavra do Senhor em Mateus capítulo 11 vai falar de Jesus e João Batista, vai falar da resposta de Jesus a João Batista, o elogio do Senhor Jesus a João Batista. Mais à frente a gente vai ver o Senhor Jesus tratando, com as cidades, e finalmente nós chegamos no contexto, no texto do qual nós lemos, no versículo do qual nós lemos, onde está retratando, Jesus está tratando com o simples, porque o mestre, ele foi rejeitado por aqueles que eram orgulhosos, e agora ele foi aceito pelos simples, pela grande multidão que o ouvia, que aprendia os seus ensinamentos de boa vontade. Em Mateus capítulo 12, versículo 37, a palavra do Senhor diz, o próprio Davi o chama Senhor, como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. O Senhor Jesus está falando justamente com essas pessoas que ouviam a sua palavra, que ouviam o seu chamado, que ouviam os seus ensinamentos e ouvia com prazer, ouvia de bom grado, que entendia que a palavra do Senhor, os ensinamentos do Senhor gerava vida, trazia satisfação, trazia regozijo, trazia alívio para as almas daqueles que estavam cansados. Não era um fardo ouvir o Senhor Jesus, mas era um prazer entender, porque era essa palavra do Senhor Jesus que gerava contentamento, prazer na vida deles, que os conduzia a um caminho, a uma vida de transformação, a um caminho que os levava à certeza da vida eterna. E a gente vai ver que os versículos 28 e os versículos 30, eles estão entre os mais belos da Bíblia Sagrada. Eu acredito que todos deveriam entender, compreender, memorizar esses versículos justamente para que ele, no momento de dificuldade, no momento de tristeza, no momento de angústia e frustração, ouvir a voz do bom mestre, ou se lembrar da voz do bom mestre dizendo a cada um de nós, vinde a mim, se aproxima de mim, se achegue a mim e eu aliviarei, eu trarei satisfação, eu trarei paz, eu trarei conforto, eu trarei prazer àqueles que estão enfrentando as dificuldades. O que é mais interessante é que não importa como está a situação, não importa o tamanho desse fardo, não importa o peso que você está carregando, não importa se você se distanciou dos caminhos do Senhor e por isso está carregando esse fardo pesado, não importa como está a sua vida, o chamado do Senhor Jesus é vinde a mim. O que ele está proclamando em Mateus 11, 28 é vinde a mim. Esse chamado é para quem? Esse chamado que o Senhor Jesus proclama é para quem? É para todos aqueles que estão cansados e oprimidos. É para todos aqueles que estão sobrecarregados. A primeira referência desse chamado era justamente aos judeus, aqueles que estavam sobre o jugo da lei. Em Mateus capítulo 23, versículo 4, a palavra do Senhor diz: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os ponham aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. E a segunda referência desse chamado, que se torna claro para cada um de nós, é para aqueles que estão sendo esmagados pelo pecado. É para aqueles que carregam a culpa do pecado sobre a sua vida, sobre o seu coração. Porque o pecado, ele aprisiona as pessoas. O pecado, ele gera aprisionamento, ele gera fardo pesado, ele gera sentimento de culpa, ele gera um sentimento de opressão. É justamente esse desejo, esse fardo que estava sobre a vida das pessoas, sobre aquelas que estavam perdidas, sobre aqueles que estavam distantes do Senhor Jesus, vivendo falsas felicidades que preenchiam o coração de alegria momentaneamente, que estava, mas depois vinha a frustração sobre esse coração. É por isso que Paulo vai dizer a cada um de nós, Paulo vai proclamar aos Romanos dizendo:
que nós deveríamos crucificar o velho homem, que nós deveríamos crucificar a velha mulher e permanecer sempre na presença do Senhor Jesus. Morrer para esse fardo do pecado, morrer para essa vida aprisionada ao meio do pecado e se colocar diante do Senhor e ser liberto para viver agora uma vida de abundância no Senhor Jesus. E a gente precisa entender que é só Ele que tem esse descanso, é só Ele que consegue trazer esse alívio para esse fardo que nós carregamos, é só Ele que consegue trazer alívio para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão oprimidos. E nós devemos entender que é somente o Senhor Jesus que consegue oferecer a cada um de nós aquilo que nós verdadeiramente necessitamos. Se você está perdido, tentando achar o caminho da felicidade, o Senhor Jesus vai dizer: eu sou o caminho. Se você está cansado de mentiras e de ilusões passageiras, Ele vai dizer: eu sou a verdade. Se você está desgastado em uma busca de paz interior, Ele diz: eu sou o príncipe da paz. Se você está deprimido em meio às tenebrosas trevas, Ele diz: eu sou a luz do mundo. Se você está desanimado com a quantidade de portas que você abriu, tentando achar, tentando encontrar aquele alívio e descanso para a sua alma, descanso para a sua vida e para o seu espírito, Ele vai dizer: eu sou a porta. E se você está cansado da sua vida, se você está cansado da forma do qual você está vivendo, se você está cansado desse fardo, se você acredita que a sua vida não pode ser mais diferente, o Senhor Jesus diz: eu sou a vida. E o que Ele quer proporcionar a cada um de nós é vida e vida em abundância. Nós precisamos entender que só Jesus, que só o Senhor, Ele tem os planos para nós. Eles têm os planos de bem para a nossa vida. Talvez você está cansado de elaborar planos, de montar estratégia, e parece que o mundo colabora para tudo dar errado, para tudo ir por água abaixo. Enquanto o Senhor Jesus está falando: ei, vinde a mim. Talvez você está caçando, procurando em tantos outros lugares esse alívio. Talvez você está procurando em tantas outras pessoas esse descanso, esse livramento dessa opressão, desse aprisionamento. E o Senhor Jesus, nessa tarde, está dizendo a você: vinde a mim. Ele está dizendo: ei, eu sou aquilo que você precisa para alcançar descanso. Eu sou aquilo que você precisa para encontrar esse alívio, para conseguir ter paz, para conseguir ter descanso, para tirar esse fardo, essa opressão que está sobre a sua vida. Olha para a sua vida. Faz uma avaliação, dá uma analisada, um panorama de como está a sua vida. Porque a forma que você está vivendo é resultado das decisões que você mesmo tomou, que você mesmo escolheu. E se você olhar, as suas escolhas, as suas decisões te levaram para a vida que você está levando hoje, te levaram para o lugar que você se encontra hoje. Quantos relacionamentos perdidos, e o que fica são as marcas, as tristezas, as feridas que estão abertas, difíceis de serem curadas. Quantas amizades destruídas, quantos lugares frequentados e quantas escolhas erradas. E se você parar para refletir sobre a sua vida, você vai perceber que talvez aqueles planos que você elaborou no início do ano, você não chegou perto, você não se aproximou, você ainda talvez está na estaca zero. E tudo isso vivido, todas essas frustrações, todas essas decepções, acaba gerando sobre nós fardos pesados, acaba gerando sobre nós cargas pesadas, que nós não conseguimos carregar, que nós não conseguimos nos mover por causa dessas cargas, nós não conseguimos mais ter ânimo para prosseguir, porque o fardo está pesado demais, difícil de ser carregado. Mas entenda que você precisa compreender que esse fardo que está sobre você, que essa opressão que está sobre a sua vida, você não precisa carregar. Você não precisa viver dessa forma, porque um dia suas forças acabarão, porque um dia o ânimo vai diminuir, porque um dia você não vai ter mais prazer em viver, você não vai ter mais prazer em continuar lutando. E o que o Senhor está dizendo hoje é:
ei, eu tenho poder, eu tenho autoridade para tirar esse fardo pesado sobre a sua vida, para tirar essa carga difícil de ser carregada sobre os seus ombros e colocar sobre você o meu jugo que é leve e suave. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode mudar essa situação. Só o Senhor pode fazer essa troca de um fardo pesado e um fardo leve para Ele, e um fardo leve para a sua vida. Só o Senhor Jesus pode tirar todo o peso do pecado, todo o peso da tristeza, da decepção, da angústia, do fracasso e colocar o fardo dele sobre você. Sabe por quê? Porque todo esse peso o Senhor Jesus já carregou na cruz do Calvário. Já estava sobre ele quando ele estava se conduzindo ao Gólgota, quando ele estava carregando a cruz para ser morto e crucificado. O Senhor Jesus já conduziu sobre a vida dele todo esse fardo que você está querendo carregar. Toda a culpa, todo o julgamento já estava sobre ele, e por sobre as suas pisaduras nós temos paz. Sobre aquilo que ele fez nós encontramos a paz. Sobre aquilo que ele já fez, gera em nós um fardo leve e suave. Essa vida que você está vivendo não é obrigatório você viver. Não é uma corrente que não pode ser quebrada, porque o Senhor Jesus pode te dar a liberdade. Ele pode dar a liberdade àqueles que estão aprisionados. Ele pode verdadeiramente trazer a liberdade. Ele pode proporcionar sobre nós a verdadeira libertação e a verdadeira liberdade. E o segredo para tomar o jugo dele é justamente submeter aos planos que ele tem para a nossa vida. É como se ele tirasse esse fardo pesado e dissesse para cada um de nós: olha, agora você vai por esse caminho, que nesse caminho não tem tropeço, nesse caminho não tem desilusão, vai por esse caminho. Eu tirei o fardo pesado e eu estou mostrando agora para cada um de nós, está mostrando para cada um de vocês o caminho. É só se colocando na presença dele, é só entregando as vidas dele, só entregando a sua vida nas mãos dele, é que você verdadeiramente vai ser livre desse jugo, vai ser livre desse fardo pesado, vai ser liberto dessa opressão. Porque o Senhor Jesus, só Ele tem uns planos de bem. O plano de redenção, o plano de salvação, o plano de justificação já foi realizado na cruz do Calvário. Ele já fez tudo isso, e o que Ele está esperando de cada um de nós é somente nós proclamarmos: Senhor, eu quero estar com o Senhor. Senhor, eu não quero mais esse fardo pesado. Senhor, entrega sobre os meus ombros o fardo leve, o jugo leve que o Senhor tem para cada um de nós, porque Ele conhece como você está. O Senhor Jesus sabe aquilo que você está passando. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele não esquece de você. Pode ser a mãe que amamenta o filho esquecer dele, mas o Senhor Jesus não esquece de você. Mas Ele não vai te obrigar. O Senhor Jesus não vai te obrigar a tomar essa escolha. Porque o Senhor nosso Deus já colocou sobre a vida de cada um de nós o livre-arbítrio. Ele não quer que nós nos aproximamos por obrigação, por opressão, mas por amor, por reconhecer aquilo que Ele fez por amor a cada um de nós. E é por esse amor que é derramado sobre cada um de nós que Ele está esperando nós tomarmos a decisão de o aceitá-lo, nós tomarmos a decisão de abrir a porta do nosso coração para que Ele entre e faça morada, para que nós possamos experimentar o grande amor do Senhor Jesus, o grande amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39 diz: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o amor dele derramado sobre as nossas vidas é um fardo leve. O amor dele derramado sobre cada um de nós gera prazer em viver, gera satisfação em viver, gera paz, gera
gerar contentamento e alegria, a felicidade que só encontramos através do Senhor Jesus. A paz que nós encontramos só através do Senhor Jesus. Por que não hoje tirar sobre a sua vida esse fardo pesado, essa opressão psicológica e física que talvez você está carregando? Porque Ele pode transformar a situação. Ele pode tirar sobre a sua vida esse fardo pesado e te dar um fardo leve. Sabe por quê? Porque foi Ele mesmo que proclamou: e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Na sua boca nunca se ouve engano. As suas promessas se cumprirão, as suas palavras se cumprirão. E o que Ele está dizendo para cada um de nós nessa tarde é: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E se Ele prometeu, e se Ele diz, pode ter certeza que Ele é fiel para cumprir. Se foi o Senhor que proclamou, acredite, creia que Ele tem poder para tirar esse fardo pesado e colocar um fardo leve. Ele tem o poder para mudar essa vida de cansaço em alegria, essa vida de desgaste em satisfação. Ele tem poder para isso. Ele consegue fazer isso, porque Ele consegue renovar as nossas forças, renovar o nosso ânimo, renovar a nossa vida. Amém? Então você que está cansado, você que está sobrecarregado, o Senhor Jesus tem poder para mudar essa situação. O Senhor Jesus tem poder para mudar esse momento da sua história do qual você está enfrentando. Não desista, não desanime. Ele tem poder para nos renovar, para nos fortalecer, para tirar de nós o fardo pesado, para tirar de nós todo o cansaço e colocar sobre nós uma vida e vida em abundância. Amém? Essa é a palavra do Senhor para a nossa vida nessa tarde, para o nosso coração nessa tarde. Creia que Ele é poderoso, creia que Ele é capaz e Ele tem poder para mudar essa história. Não desista, não desanime. O chamado do Senhor Jesus nessa tarde é: vinde a mim, não importa como você esteja, não importa qual seja a situação, Ele consegue transformar, Ele consegue te libertar, Ele consegue tirar esse fardo pesado e colocar o seu fardo que é leve e o seu jugo que é suave. Antes de finalizar, eu gostaria de orar com você. Maravilhoso e eterno Deus, soberano e grandioso Pai, Senhor, nós apresentamos diante do Senhor todos os teus filhos que estão acompanhando essa programação, aqueles, Senhor, que ainda acompanharão depois, que nós apresentamos diante do Senhor a vida de cada um deles. Senhor, eu não conheço o que cada um tem passado, eu não sei, Senhor Deus, em qual momento da história eles estão enfrentando, qual é o desafio, Senhor Deus, qual é a situação, a real situação física e espiritual que cada um se encontra nesse momento. Mas o Senhor conhece, o Senhor sabe o nosso levantar e o nosso deitar. O Senhor sabe, Senhor Deus, o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. E eu peço ao Senhor nessa tarde, transforma essa situação, Senhor. Olha para esses que estão com o coração aflito, com o coração angustiado. Olha para a vida desses, Senhor Deus, que não consegue mais prosseguir porque o fardo está pesado. Senhor Deus, olha para esses que estão aprisionados, que estão oprimidos. Senhor, que nessa tarde o Senhor possa derramar, Senhor Deus, o Teu grande amor sobre a vida de cada um deles. Que o Teu Espírito Santo possa convencê-los a tomar a melhor decisão, que é se colocar diante do Senhor. Porque só o Senhor tem poder para transformar essa situação, para mudar essa história, para apresentar um outro caminho diante de cada um deles. E eu te peço, faz, Senhor Deus, o sobrenatural nessa tarde. Faz o milagre, Senhor Deus, sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Transforma essa vida, transforma essa família, Senhor Deus. Mostra que o Senhor tem autoridade para mudar a situação, que ainda não chegou ao fim. Que o Senhor tem fardo leve para colocar sobre os nossos ombros e tirar dos nossos ombros o fardo pesado. Senhor, muda essa situação. Livra, Senhor Deus, liberta os Teus filhos de toda a opressão física, psicológica e espiritual. Mostra, Senhor Deus, a cada um de nós. Revela a cada um de nós o grande plano de vida e vida em abundância, Senhor Deus, que o Senhor tem para nós. Mostra que só o Senhor pode gerar a paz e mostra a paz que o Senhor quer derramar sobre cada vida.
Transforma essa família, Senhor Deus. Muda a história dessa família, muda a história dessa pessoa nessa tarde. É o que nós te pedimos, que o Espírito Santo possa proclamar em cada coração, Senhor Deus, abrir os ouvidos espirituais para ouvir o teu chamado, vinde a mim, e que eles possam se colocar diante do Senhor, porque o Senhor tem poder, o Senhor pode mudar a história. É o que nós te pedimos nessa tarde, e por fé nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa, que o Senhor Jesus possa ter falado ao teu coração nesta tarde. Que você possa entender que essa forma que você está vivendo, debaixo de opressão, debaixo de pressão, debaixo de um fardo pesado, vivendo em meio ao cansaço, ao ponto de querer desistir, ao ponto de querer parar, ao ponto de não querer mais ter ânimo para prosseguir. O que o Senhor Jesus te falou nessa tarde é: eu posso mudar a história, eu posso tirar você dessa situação e colocar uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, uma vida de abundância sobre sua vida. Mas você precisa entender que o passo é se colocar diante do Senhor Jesus. Por isso é o chamado, vinde a mim. E é só Ele que pode fazer isso, para mudar a sua história por completo, para te dar uma vida de paz. Eu não estou falando uma vida de riqueza, uma vida de luxúria. Eu estou falando uma vida de paz que o mundo não pode te dar e só o Senhor Jesus pode dar. Não existe riqueza maior do que você colocar a cabeça sobre o travesseiro e ter o sono dos justos, e ter o sono da tranquilidade, descansando no Senhor e sabendo que Ele está pelejando por cada um de nós. É Ele que está no controle da nossa vida. Não tem situação melhor, não tem dinheiro que possa comprar essa situação, essa paz que o Senhor Jesus pode nos dar. Então, desanima não, entrega a tua vida nos caminhos do Senhor e Ele vai mudar a tua história. Amém? Mandar um abraço para todos os nossos amigos que estão acompanhando pelo Face. Rafael, a paz do Senhor, Rafael. Meu primo Silmar, um beijo para Silmar, para toda a sua família, para todo mundo de Xinguara. Fiquem com Deus. Estamos e continuamos orando por cada um de vocês. A paz do Senhor, a irmã Sandra. A paz do Senhor, a Sandra Freire. Um beijo para minha mãe que está acompanhando, tá bom? Meu pai, toda a nossa família. Um beijo para todos vocês. A Rebeca que está acompanhando, tá? Um abraço para nossos amigos aqui do Instagram, Joana, para Dani Saraiva, para Samuel Nunes, para Jub C12, pro Alex Tavares, né? Segunda-feira nós estamos lá no Encontro de Jovens, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Onde estaremos lá honrando o nosso compromisso. Um abraço para Márcia Bretas, que sempre acompanha, que Deus continue abençoando. Um abraço para Glender Franco, para todos vocês aí, fiquem com Deus. Eu espero e peço sua ajuda aí para você compartilhar essa mensagem, marcar os seus amigos, tá bom? E essa palavra aí a todos aqueles, de encontro a todos aqueles que estão com o coração cansado, com o coração sobrecarregado, e o Senhor Jesus vai mudar a história, amém? Fiquem com Deus, a paz do Senhor a todos, e a gente volta agora na sexta-feira ao vivo, mas amanhã tem um recadinho aí pelo Face, pelo Instagram, que você possa acompanhar e compartilhar. Fiquem com Deus, a paz do Senhor.